Se você é aquele tipo de investidor que quer realizar um investimento de renda fixa, chega lá na sua corretora ou no seu banco digital, clica nessa opção e aparece uma série de siglas de renda fixa e aí você precisa escolher entre CDB, LCI, LCA. Aí quando você clica em uma dessas siglas aparece uma lista cheia de opções de vários bancos, várias rentabilidades, vários vencimentos, você fica perdido até mesmo para comparar qual deles seria melhor para você investir. Seus problemas acabaram, porque nesse vídeo eu vou explicar para vocês não só o que significa cada uma dessas siglas e para onde vai o seu dinheiro no final das contas, mas também eu vou te ensinar a calcular o que seria o investimento equivalente entre essas siglas, ou seja, se vale mais a pena investir em um CDB que tem imposto de renda, por exemplo, ou em uma LCA que não tem imposto de renda, e no final das contas tomar a decisão que mais interessa para nós investidores, que é a que paga mais juros para o nosso bolso no final das contas. Fala pessoal do Além da Grana, espero que estejam bem. Eu sou o Alejandro com RH, criador do canal, e agora eu quero que vocês se imaginem em uma padaria tendo que optar por comprar um pão, um cupcake ou um muffin. Eu imagino que concordamos que são três produtos diferentes, com preço, tamanho, características e principalmente sabores diferentes. Isso faz com que um determinado tipo de pessoa prefira comprar um pão ao invés de um muffin, um cupcake ao invés de um pão e assim por diante. Quando olhamos para CDB, LCI e LCA, a interpretação é muito parecida. São três produtos de prateleira do mundo financeiro, tanto de instituições financeiras quanto de bancos, porém, quando olhados separadamente, possuem características, preços, prazos, taxas diferentes que atraem determinados tipos de investidores com as suas respectivas estratégias de investimento. Sem mais delongas então, vamos passar rapidamente pelo que é e para que servem cada uma dessas siglas. Então, começando pelo CDB, que significa Certificado de Depósito Bancário, nada mais é do que uma forma de bancos e instituições financeiras captarem recurso a mercado, porque quando você investe em uma dessas opções, você está emprestando o seu dinheiro para essas instituições e eles podem fazer o que bem entender com esse dinheiro, se comprometendo a, no prazo do vencimento, te devolver o valor que você investiu, mais a taxa de juros combinada. LCI e LCA, por sua vez, significam Letra de Crédito Imobiliária e Letra de Crédito do Agronegócio, que funciona praticamente como um CDB, porém, ao emprestar o seu dinheiro para a instituição, ele não pode ser usado para o que ela bem entender, mas sim ser direcionado para algum projeto ou do mercado imobiliário ou do mercado do agronegócio. E por serem setores que o governo adora, principalmente porque carregam esse país quase que nas costas, existe um incentivo adicional nesse tipo de investimento. Diferente dos CDBs, LCIs e LCAs não possuem a cobrança de imposto de renda, o que faz muitas vezes a possibilidade de existir uma certa oportunidade nas LCIs e nas LCAs que não existem nos CDBs quando se trata de comparação de taxas, e vamos chegar lá no cálculo para você conseguir escolher qual deles é o melhor para você investir. E quando eu digo o melhor, é aquele que te paga mais. E como são investimentos do ramo bancário, você ainda conta com a segurança do FGC, que significa Fundo Garantidor de Crédito, que basicamente funciona como um seguro dessa operação. Isso faz com que você, investidor, fique garantido em até 250 mil por instituição e até R$1 milhão se você tiver esse dinheiro em mais do que uma instituição, caso ela venha a quebrar no momento em que você esteja com seu investimento ativo ali. Então funciona basicamente para reduzir ainda mais o risco dessa operação, caso você esteja com receio de realizar determinados investimentos em um CDB, uma LCI ou uma LCA. Então veja que, além do objetivo final do seu dinheiro, o que a instituição vai fazer com ele, uma das principais diferenças é a incidência ou não de imposto de renda. Isso porque os CDBs possuem o imposto de renda incidindo ali na sua rentabilidade, enquanto as LCIs e as LCAs são isentas desse imposto. E isso sim, querendo ou não, muda e muito a rentabilidade líquida, o quanto vai ficar realmente no seu bolso no final do prazo de investimento. E é para isso que o ideal é que se comparem os dois investimentos para ver qual que te paga mais líquido e aí sim realizar o seu investimento. E para fazer essa comparação é preciso se atentar a três premissas importantíssimas. A primeira é com relação ao risco de crédito.
Todo banco ou instituição financeira séria tem uma análise de risco de crédito atrelada à sua operação, que normalmente aparece nas tabelas de investimento como um rating, que é alguma nota atribuída em cima de letras. Então você encontra instituições rating A, AA, AAA, B, por aí vai. A ideia quando se compara ativos financeiros de empresas diferentes é que você faça essa comparação entre instituições com risco de crédito iguais ou semelhantes. Isso porque não faz sentido, por exemplo, você querer comparar a taxa que um banco Itaú, Bradesco, esses bancões tradicionais e consolidados oferecem com o risco de crédito do Banco do João, que é aquele banco de esquina menor que tem um risco de crédito muito maior. Como o Banco do João ele possui um risco de crédito maior, ele precisa necessariamente pagar uma taxa muito maior do que um bancão consolidado para conseguir atrair investidores para dentro do banco. Isso porque sem esse prêmio pelo risco, ninguém teria o incentivo de emprestar dinheiro para o Banco do João, da esquina, se poderia emprestar para um banco consolidado que tem uma chance maior de realizar esse pagamento. Então essa é a primeira premissa que deve ser levada em consideração antes de se comparar investimentos, que o risco de crédito de ambas as instituições que estão sendo comparadas sejam iguais ou pelo menos semelhantes. A segunda premissa que você deve levar em consideração é o indexador do seu investimento. Pensa que quando você está comparando dois investimentos, você precisa comparar banana com banana, você não pode comparar banana com maçã. Ou seja, não adianta você querer comparar um investimento que ele é atrelado ao IPCA, um índice de inflação, com um investimento que é atrelado ao CDI, que é a taxa de juros. Ou seja, você está comparando coisas diferentes, não estão no mesmo contexto. Então, quando você for comparar um CDB com uma LCI e uma LCA, é importante que os dois estejam atrelados no mesmo indexador. Independente se ele for pós-fixado, sendo IPCA ou CDI os mais comuns, ou pré-fixado, que tem a taxa de juros fixa. Se um CDB é pré-fixado, você precisa comparar com uma LCI e uma LCA que também seja pré-fixado no final das contas. E por fim, mas não menos importante, o prazo de vencimento dos investimentos também precisa ser igual. Você não pode comparar um CDB que tenha liquidez diária com uma LCI que vence em 3 anos, por exemplo. Isso porque, para um banco, é bem importante definir o prazo em que ele vai ter o seu dinheiro ali para trabalhar. Pode ver que é muito mais fácil você encontrar, no momento que eu estou gravando esse vídeo pelo menos, um CDB com rentabilidade de 100% do CDI e liquidez imediata, ou seja, amanhã você já consegue tirar esse dinheiro, do que você encontrar o mesmo CDB com liquidez imediata a 110% do CDI. Normalmente os bancos oferecem maior rentabilidade quanto maior o prazo que você deixa o seu dinheiro ali investido. Então compare um CDB e uma LCI com prazo de vencimento igual ou pelo menos semelhante para facilitar essa comparação. Passado pelas premissas, então, vamos agora para a prática aprender a comparar um investimento que tem a incidência de imposto de renda com outro que é isento do imposto de renda. E para isso vamos usar o seguinte cenário. Imagina um CDB do Banco Itaú e uma LCA do Banco Santander quando você foi lá realizar o seu investimento em renda fixa, sendo os dois pré-fixados, enquanto o CDB rentabiliza 14% ao ano, a LCA rentabiliza 12,5% ao ano e o vencimento dos dois é para 3 anos. E então comenta aqui embaixo qual dos dois é o melhor para você realizar o seu investimento. Lembrando que todas as premissas estão sendo respeitadas nesse exemplo, dado que Itaú e Santander possuem um risco de crédito semelhante, ao mesmo tempo que o vencimento das duas operações é o mesmo, para 3 anos, e o indexador dos dois investimentos é igual, que são pré-fixados. A única diferença nesse caso é que o CDB possui a incidência de imposto de renda que para 3 anos estamos falando de 15% de imposto. Já comentou qual que seria o melhor? Vamos calcular aqui e descobrir. Nesse caso, imagina que eu quero saber dos 14% do CDB, quanto que seria uma LCA equivalente a essa taxa. Então eu preciso tirar o imposto de renda da rentabilidade do CDB. Para eu fazer esse cálculo, eu utilizo a rentabilidade do CDB, os 14%, vezes 1 menos a taxa do imposto de renda, que é 15%. Fazendo esse cálculo, você vai chegar que uma LCA equivalente aos 14% ao ano do CDB
são o equivalente a 11,9% ao ano. Só que nesse caso você está comparando com uma LCA que te rende 12,5% ao ano, ou seja, vale mais a pena nesse exemplo investir na LCA do que investir no CDB. Agora vamos inverter o exercício para eu mostrar para vocês como o prazo influencia bastante nessa comparação. Imagina que você tem uma LCI que te rende 11% ao ano de um lado e você quer comparar com um CDB que te rende 13,5% ao ano do outro lado. Qual dos dois você investiria? Comenta aqui embaixo. Enquanto isso, vamos ver se as premissas estão sendo honradas. Vamos considerar que as duas operações são de bancões tradicionais, que têm o risco de crédito parecido, o prazo é igual, 6 meses nas duas, e o indexador também, ambas são pré-fixadas. Nesse caso, a única diferença é que você precisa, tendo o valor da LCI, jogar o efeito do imposto de renda aqui, que para o CDB, por se tratar de 6 meses, é a maior alíquota disponível, que é 22,5%, para você ter a taxa equivalente do CDB versus a LCI que você tem disponível. Já escreveu qual que é o melhor investimento? Então vamos para a resposta desse cálculo. Para você fazer essa equivalência, você precisa pegar a taxa da sua LCI e dividir por 1 menos a taxa do imposto de renda, os 22,5%. Fazendo esse cálculo, você vai chegar que o CDB equivalente a essa taxa da LCI é de 14,32%. Nesse caso, fazendo com que investir na LCI seja mais rentável do que investir no CDB, que te paga 13,5%. Agora veja que se eu transformar esse mesmo exemplo com os mesmos números, porém num prazo de 3 anos, a alíquota do imposto de renda do CDB ele cai dos 22,5% para 15%. Então, jogando o efeito do imposto de renda na rentabilidade da LCI, a gente chega que o CDB equivalente a essa taxa seria de 13,06% ao ano, fazendo com que nesse cenário seja mais rentável investir no CDB a 13,5% do que na LCI de 11% ao ano. Então veja que o prazo ele influencia bastante nessa comparação por conta das taxas regressivas do imposto de renda que incidem sobre o CDB. Isso faz com que oportunidades de se investir em LCIs e LCAs isentas de imposto de renda existam em um prazo inferior a 2 anos. A tendência é que, superando esses 2 anos, seja mais rentável investir em CDBs do que em LCIs e LCAs. Mas claro que isso não é uma regra, vale sempre você fazer o cálculo para poder saber qual dos dois é mais rentável para o seu bolso no final das contas. Agora eu deixo com vocês, comenta aqui embaixo se vocês já conheciam essa forma de comparar e se principalmente foi esclarecedor esse conteúdo para vocês. Eu sinceramente espero que tenha ajudado. Se gostaram do conteúdo, não esquece de deixar o like aqui para ajudar o canal e principalmente se inscrever no Além da Grana e ativar o sininho para serem notificados sempre que eu postar conteúdos de finanças como esse. Espero encontrá-los no próximo vídeo, um grande abraço e até lá!